Aula do dia 25 de novembro de 2020, experimentação agrícola. Passaremos a falar do delineamento em blocos casualizados. Dando aqui os créditos para quem organizou essa apresentação, os bolsistas Leslie, Raquel e Vitor Breno. Muito bem, agora sim, graças à nossa colega Jéssica, está tudo andando. Bom, como é que se escolhe o delineamento experimental? É você quem decide qual desses usar. O que é o etc? Tem arranjos diferentes de fazer o experimento, tem tipos diferentes de experimentos, você tem experimentos complexos, esses aqui são os experimentos simples, como nós estamos vendo inicialmente. Você tem algumas modalidades, como o LATSE, que é um dos muito utilizados pela Embrapa. Então, mas na disciplina de 60 horas, você tem que elencar os mais utilizados. São DIC, DBC e DQL. Quando utilizar o DBC? Nós comentamos as diversas vantagens dele e desvantagens. Dentro da desvantagem é exigir homogeneidade das condições experimentais. Ou seja, onde é que não é homogêneo para se fazer um experimento? Eu citei para vocês que uma dessas possibilidades é no campo. Na área do experimento, por mais que você passe um trator e pareça ser homogêneo, não é. O solo é heterogêneo. Se não for fisicamente, ele é heterogêneo quanto a cálcio, magnésio, fósforo, potássio. Imagina uma área de 40 por 80, né? Lá naquela horticultura, por exemplo, ali do Disseu. Passa um trator ali, fica tudo organizadinho. Mas naqueles canteiros que era alface, havia um tipo de adubação. Nos canteiros que eram tomate, havia outro tipo de adubação. Onde tinha melancia, era outro tipo de adubação. Quando você passa no trator, está tudo igual. Planinho, mas não é homogêneo. Então, quando não for homogêneo, o DIC não serve, não é adequado. Pode instalar, professor? Pode, e muita gente instala. Mas só vai descobrir se o seu experimento terá validade, ou seja, o erro experimental devido ao acaso, e não é totalmente ao acaso, porque você sabia que o solo não era homogêneo. Portanto, é uma falha técnica. Mas as falhas que você cometer, inclusive de escolha do delineamento, vão tudo para o erro experimental. Que você só descobre depois que colhe o experimento. Qual é o tamanho, qual é o erro maior? É quando você tem 4 canteiros cultivados do mesmo jeito, com o mesmo esterco, mesmo tipo de planta, mesmo tudo. E as produtividades das 4 são muito diferentes. Então, quando o erro é muito grande dentro do mesmo tratamento, parte é falha sua, as que você cometeu. E grande parte é do acaso, algo não intencional, de origem desconhecida, não controlável. Portanto, na dúvida, instale em DBC. E o que é o DBC? Aí nós vamos ver. Utiliza-se dos 3 princípios básicos da experimentação. Observe, o DIC usa só casualização e repetição. O DBC controla o local. Esse local é entre aspas, ele não precisa ser o local, pode ser o material experimental. Você vai fazer um experimento com mudas de eucalipto. Não pode ter vasos diferentes. Você quer testar qual é o melhor esterco ou o melhor substrato para produzir mudas de caju. Aí, suponhamos que você queira trabalhar com 5 tipos de substrato, com 5 repetições. Faz 5 vezes 5, 25. Você precisa de 25 vasos. Não consegue. Então fica alguns vasos de PVC, outros vasos de argila, outros saquinhos daquele de polietileno. Não importa. Todos eles estão com o mesmo solo. Importa sim. Aquele vasinho de PVC, lateralmente, não há aderência das raízes. Há uma porosidade. Os vasos de plástico, né? Os vasos de plástico, de polietileno, eles são compridos, as raízes costumam ter mais profundidade para crescer. Os vasos de cerâmica poderão ter, só tem aquele furinho lá embaixo, pode não ter uma boa drenagem. Então qual é o certo?
25 vasos do mesmo tipo. O que você está fazendo? Você está controlando o local. Bom, se eu tiver 25 vasos iguaizinhos, aí eu dispenso o controle do ambiente. Eu faço só repetição e casualização. Bom, mas e se eu for fazer no solo, lá no campo? Aí eu pego o campo, passo um trator, aplico uma calagem, faço análise de solo. Conforme a análise de solo, eu aplico calcário em todo o solo para homogeneizá-lo quanto ao pH, cálcio e magnésio. Aplico uma adubação de fundação, NPK mais zinco, mais os micronutrientes em todo o solo, passo um trator por cima, tentei uniformizar o que eu pude. Mesmo assim não está tão homogêneo. Então vou ter que tomar mais uma atitude. E vocês vão ver o que é. Chama-se sistematizar o terreno. O número de parcelas por bloco é igual ao número de tratamentos. Ou seja, cada bloco deverá conter todos os tratamentos. Então, vocês vão ver isso quando tiver no desenho esquemático do solo. Fica mais fácil de mostrar. Sempre que não houver homogeneidade dos materiais ou das condições experimentais, este delineamento é o mais indicado. Então, quando é que não temos isso? Quando não é casa de vegetação, quando não é telado, quando não é um ambiente controlado, como uma estufa, experimento de laboratório, tubo de ensaio, placa de Petri. Então, nós não temos o controle. É aberto, a campo. Parece tudo homogêneo, mas quando chove, a água se acumula mais num ponto do que no outro. Drena muito rápido. Tem uma parte do solo que era amendoim no semestre passado. Quando passou um trator, ninguém te contou. Mas lá onde era amendoim, está rico em nutrientes, principalmente nitrogênio. No outro, era milho. O milho foi colhido todo. Ele é uma cultura que explora bem o solo. Ele chega a 40 centímetros, 60 centímetros de raiz. Então ele tira aquele nutriente todo. Há uma alta produtividade. O pé foi colhido todo para fazer silagem. Então você tirou do solo tudo que ele tem. Certo? O amendoim você tira o amendoim. O resto passa por cima. Então tem esses históricos. Pois bem, normalmente é o delineamento mais utilizado em condições de campo. Então, como a maioria dos experimentos de vocês, candidatos aí à engenharia agronômica, a fazer TCC, PIBIC, a maioria de vocês gostaria de fazer um experimento a campo, lá o ideal é que você use bloco. Mas pode ser DIC, professor? Pode. Seu orientador diz, eu já faço DIC aqui há 2, 3 experimentos, nunca tive problema. O CV dá sempre perto de 20, abaixo de 20. Pois se fosse em bloco, talvez desse 13, 8, certo? Mas um CV de um experimento abaixo de 20 é um bom experimento e a maioria dos experimentos a campo dão CVs abaixo de 20. Cada bloco constitui uma repetição e nele os tratamentos são distribuídos inteiramente ao acaso. Aqui é uma dubiedade, esse nome bloco inteiramente ao acaso, apenas está dizendo o seguinte, que se eu dividir a área em 5 blocos, no bloco 1 tem que estar todos os tratamentos. No bloco 2, todos de novo. No bloco 3, todos de novo. No 4, todos de novo. No 5, todos novamente. Só que esse todos é mediante sorteio. No bloco 1, vou colocar os tratamentos A, B, C, D e E. Como? Por sorteio. Pego os papeizinhos A, B, C, D e E, boto numa caixinha, pego um, vai ficar aqui. Pego outro, pego outro, pego outro, pego outro. Devolvo os papéis. Bloco 2, como é que vai ser? Sorteia tudo de novo. No bloco 3, outro sorteio. Bloco 4, outro sorteio. Bloco 5, outro sorteio. Se eu tenho 5 blocos e cada tratamento aparece uma vez em cada bloco, número de repetições para cada tratamento? 5. Ou seja, número de blocos é o mesmo que de repetições. Vantagens: controla bem as diferenças nas condições ambientais de um bloco para outro. Vocês vão ver na análise de variância, se tiverem lembrado, aqueles que estão estudando bem entre uma aula e outra, viu lá, causa de variação do experimento. O total de variação foi dividido, foi subdividido em tratamento e resíduo. Portanto, tudo que não se deveu a tratamento ficou no acaso. Então, o acaso fica
do tamanho que ficar a sobra. Quando é no bloco, vocês vão ver que você pega tudo que variou, tira o tratamento e também tira o bloco. Portanto, diminui mais ainda o erro experimental. Controla bem as diferenças nas condições ambientais de um bloco para o outro. Adequados para ambientes heterogêneos, campo. Se eu faço um DBC numa casa de vegetação, bom, se você perceber, por exemplo, se você não tiver os vasos iguais para todas as plantas, você chama os vasos de PVC de bloco 1, os vasos de plástico, bloco 2, os vasos de polietileno, bloco 3, e os vasos de cerâmica, bloco 4. Então, será o jeito porque você não tem material homogêneo. Certo? Desvantagem: redução do número de grau de liberdade associado ao resíduo. Vamos mostrar isso na análise de variância. Número de tratamentos a ser utilizado é limitado. Observe, professor, o DIC, o senhor disse que a gente pode testar 50, 60 tratamentos de uma vez, 40, 90, pode. Por quê? Se eu quiser testar 100 tratamentos, com 3 repetições, dá 300 vasos. Quem não tem condição de encher 300 vasos com sólido? Compra aquele saquinho que vem em pacotes de 100, um pacotinho daquele custa R$8, você compra 3 pacotes para 24. Então, 300 pacotinhos daquele, chama 2 colegas, o namorado e o ex, né? Mas não conta um para o outro. Vamos encher o saquinho aqui, ó. Aí enche o saquinho, encher 300 sacos, colocar 3 sementes em cada um, esperar germinar. Quem não consegue fazer isso? Eu fiz com 570, né? Eu e minha esposa. Certo? Claro que para plantar foi um sábado inteiro. Para regar custava 2, 3 horas, porque eu regava com água limitada. Para colher o experimento, medir as plantas, ó, medir 570 plantas, contar quantos nós ela tem, arrancar as vagens de cada uma, pesar, medir o comprimento da vagem, pesar 100 grãos e ver qual foi o peso de 100 grãos. Então, eu fazia tudo que eu fosse fazer, era 57 vezes. Né? Porque eu tinha 57 tratamentos. Mas 57 vezes, cada um com 10 repetições, 570 vasos. Mas eu só fazia isso. Eu era aluno de mestrado, doutorado, e estava lá para isto. Portanto, para mim não era nenhum pandemônio. Certo? Nunca pensei que essa palavra pandemônio fosse tão atual. Pois bem. Não permite número de repetição diferente por tratamento. Lá no DIC permitia. Eu já posso começar meu experimento, por exemplo, 50 linhagens de soja. Eu posso ter a linhagem 1 com 4 repetições, a 2 com 5, a 3 com 7, a outra com 8, a outra com 8, a outra com 8, um monte delas com 10 repetições, mas já posso começar diferente. Por que eu faria isso? Quanto maior o número de repetições, maior a precisão do experimento. Então, nossa colega Jéssica, por exemplo, quer testar linhagens de alho. Passa uma mensagem lá para o Senagem, em Brasília, Centro Nacional de Recursos Genéticos, onde tem todos os materiais genéticos do país e parte do mundo, está lá. Se você quiser saber, por exemplo, tem uma planta no seu quintal, de repente, está nascendo um piquizeiro aqui. Esse piqui, todos os frutos são gêmeos. É uma novidade, pois saiba que o Senagem gostaria de ter uma muda daquele piquizeiro. Aí você entra em contato, eles vêm até a sua casa, coleta material genético, faz a multiplicação dele em tubo de ensaio e leva para lá e fica lá com o que eles chamam de acesso. No dia que alguém quiser assim, vamos fazer um plantio de piqui, alguém descobriu um jeito de fazer o piqui produzir com 3 anos. Pronto, então vamos ser plantio de piqui, não é mais 8 a 10 anos. E piqui anão, que cresce pouquinho e produz muito, e todos são gêmeos. Aí o Senagem tem o gen dos gêmeos. E você tem o gen do anão que produz precocemente. Portanto, na transgenia, faremos uma mistura disso aí e já vamos lançar em 5 ou 6 anos variedade de piqui anão que todos os frutos são gêmeos. Certo? Portanto, é por isso que eles guardam lá. Então, nossa colega Jéssica manda buscar lá, manda para mim aí 50 acessos de alho. Quero saber quem desses e quantos se adaptam à região que ela está dando assistência.
Aqui já produziu alho antes, quero ver de novo. Aí eles mandam 50 pacotinhos. Né? Claro que tem o intercâmbio entre quem é você, qual é a empresa que você representa, quem está financiando sua pesquisa. Get. Agora vamos lá. Agora você recebeu 50 pacotinhos, cada um tem 10 bulbilhos. Então pensa naquele alho, a cabeça do alho. Ali é o bulbo. Quando você quebra ele em diversos dentinhos, o dente do alho chama bulbilho. Então tem 10 bulbilhos em cada pacotinho identificado. Acesso tal, que foi do dia tal, ele é roxo, tal, precoce, as informações tudo sobre ele. Aí você põe os 10 bulbilhos de cada pacotinho para germinar. O que germinar, você faz a pesquisa. Se germinou de 10, o saquinho 41. Dos 10 germinaram 6, deixa os 6. O outro germinou só 5, deixa os 5. Só 4, deixa os 4. O D&C permite. Quem foram os melhores? Foram as linhagens, os acessos 12, 21, 33, 49 e 54. Pronto, então você tem 5 acessos que desenvolveram-se bem, cresceram rápido, deram alhos de boa cabeça e tal. Agora eu vou fazer uma pesquisa de campo com esse material. No campo é DBC. Aí já não dá para fazer um com 4 repetições, outro com 5, outro com 6, ao contrário. Se porventura você fizer com 4 repetições e uma dessas morrer por excesso de chuva, alguém pisou com o trator sem querer, fez uma manobra, um tatu, uma paquinha, seja lá o que for, aconteceu um desastre e uma parcela sua perdeu. Aquele artifício lá do D&C que eu falei que muitos pesquisadores pegam os 3, soma, divide por 3 e bota no lugar daquele que perdeu sem nem comentar nada, faz de conta que aconteceu nada. No DBC não pode. Porque o campo é heterogêneo. Se você tem 3 parcelas no campo, em blocos diferentes, a média deles 3 não é uma média confiável para botar no quarto. Ela estará subestimada ou superestimada. Então faz como? Cálculo da parcela perdida. Então você vai, quem for curioso, vai procurar na literatura que nós recomendamos. Experimenta em bloco casualizado com uma parcela perdida. Experimenta em bloco casualizado com 2 parcelas perdidas. E assim por diante. Pode perder muito, professor? Não, repete o experimento. Você e seu orientador decidem. Ok? Então, ele não permite número diferente de repetições por tratamento. Tem que ter igual. Certo? E por que o número de tratamento é limitado? Olha, se o bloco tem que conter todos os tratamentos, se eu estiver testando 40 tratamentos, o bloco tem que caber 40 tratamentos. Então, o bloco vai ficar tão grande que dentro do bloco não vai ser homogêneo. E uma das exigências é que dentro do bloco seja o mais homogêneo possível. Um bloco difere do outro, mas dentro dele tem que ser o mais homogêneo possível. Pois bem, aqui está uma área experimental, certo? Onde eu vou ensinar para vocês como é que é a casualização. Considere isso aqui, né? Vou mudar aqui essa canetinha aqui. Opa, não, quero isso aqui. Então considere isso aqui, ó, um saquinho. Ok? Pois bem, sacode ele lá e pega qualquer um desses. Bom, espera aí. É um experimento com 5 tratamentos, em 4 repetições. Observe, bloco 1, 2, 3, 4. Se são 4 repetições, 4 blocos. Professor, o terreno é esse aqui. O terreno é esse aí. Por que você escolheu fazer assim? É você que decide. Depende da cultura, ela deve ser plantada no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste. Se houver uma declividade no terreno nesse sentido, meu colega Jeová, se o terreno for declivoso, qual é a tendência que você acha? O que poderia ocorrer nesse solo? Estou sendo ouvido? Sim, professor. Por favor, não demorem, senão eu fico pensando que não estou sendo ouvido. Vou melhorar para você. Observe. Quando chove... Professor, Pois a não? água se acumula mais na parte, a água se acumula mais na parte baixa, no caso? Isso. E juntamente com ela vão
os nutrientes que estiverem mais superficiais. A adubação que você colocou, a matéria orgânica, que é essa camadinha preta que a gente vê no solo. Você faz um buraco assim, pega uma enxada, cava, você vai dar uma olhada, tem uma parte mais escura, aí vai clareando, daqui a pouco só tem um solo de uma cor só, aí encontra a rocha. Né? Aí, aqueles que vocês vão ver, ou já viram, horizontes A, B, C, rocha magma. Pois bem, então, a tendência ao longo dos anos é que essa região aqui, ó, seja um pouco mais lavada do que essa, certo? E um pouco mais lavada do que essa. E de algum modo, aqui embaixo é a parte mais fértil, vamos dizer assim, onde aí, mas continua aqui para baixo, continua aqui. Pois é, a tendência é descer. Quando chove, que escorre, vem para cá, para baixo. Se tiver que haver alguma concentração de água, será nesse setor aqui para baixo. O fato é que a gente faz o bloco cortando a declividade, certo? Nesse sentido. Qual é a ideia? A ideia é que se todos os tratamentos vão ter que aparecer uma vez em cada bloco, o que vai acontecer? Observe, sorteei aqui quem vai ficar nesse primeiro aqui. B. Sorteei, meti a mão lá, quem vai ficar nesse aqui? C. Quem vai ficar nesse aqui? D. Nesse aqui eu peguei E. É claro que o que sobrou ficou A. Por isso chama de grau de liberdade. Eram 5 tratamentos, mas só 4 tiveram escolha. O último ficou na parte que ficou, que sobrou. Pois bem, então observe. Na parte que é menos rica do solo, entre aspas, aí suponhamos que seja, parte mais lavada, cada tratamento apareceu uma vez. Então, se aqui não é bom, todos eles estão aqui passando por essa parte que não é boa. Suponhamos que eu estou testando aqui, por exemplo, variedade de milho. Variedades de milho, certo? Variedade, pessoal, vocês querem que eu diga para vocês, alguém aí quiser, eu explico o que é variedade, por que variedade de milho. Né? Mas alguém tem que dizer assim, professor, eu toda vez vejo falar e tal, eu queria realmente ter uma noçãozinha sobre isso. Senão eu vou passando para frente. Então, testando aqui 5 variedades de milho. Observe, ó. Se aqui não é bom, todas elas passaram pelo que não é bom. Certo? Aí fiz a mesma coisa, ó. Sorteei para cá, devolvi os papéis, né? Devolvi os papéis, sorteei para cá, devolvi os papéis e sorteei para cá. Ficou assim o experimento. Observe, na parte melhor do terreno, não importa. Todos os 5 estão na parte melhor do terreno. Se aqui for bom, todos os 5 experimentaram dela. Se aqui não for bom, todos os 5 experimentaram. Se for tudo normal, que seja normal. Se é tudo homogêneo, eu poderia ter feito D e C. Mas você normalmente não vai arriscar. Quando você for pesquisador ou pesquisadora da Embrapa, não vai arriscar porque é dinheiro público. Né? Eu vou botar um D e C mesmo. Se o experimento não prestar, eu repito. Perdeu dinheiro, perdeu tempo. Agora só no próximo inverno, próxima chuva. E não vai arriscar agora porque é o seu TCC. Se terminar, o seu experimento está nulo, vai ter que fazer qualquer coisa, escrever qualquer coisa, para poder se formar e ir embora. Né? Um colega meu, de formatura, foi para colação de grau, foi para a festa, farriou, fez o que pôde, mas não recebeu o diploma. Porque o TCC dele não deu certo. Falhas. Passou um dia sem andar lá, não sei se uma vaca comeu, sei o que for, não prestou. Teve que repetir. Aí desestimulou, não repetiu. 4, 5 anos depois, já era policial federal em algum lugar do Brasil, policial rodoviário federal. Um dia foi transferido para cá, e estando aqui, disse, quer saber, eu já terminei meu curso. Aí me procurou uns colegas, organizamos rapidamente ali um trabalho para ele, defendeu e recebeu o diploma. Certo? Para mostrar que você não pode relaxar muito não. Se seu trabalho for medíocre, ele pode ser recusado sim, e você não formar. Bom, então aqui está o experimento. Agora é só plantar. Professor, isso aqui é milho? É, milho, certo? Milho. Bom, ninguém perguntou sobre o que é variedade de milho, então é porque já leram a respeito e têm
conhecimento do que é verdade de milho. Bom, então, Professor, pois não? o senhor pode explicar o Posso que é sim, variedade? posso sim. Então imagina só, você chega numa lavoura de milho, numa área de milho, 2 hectares de milho, por exemplo, da Embrapa, e pega uma mistura de sementes que você trouxe do México, de Brasília, do Mato Grosso, do sertão nordestino, lá do Paraná, e você trouxe dos Estados Unidos e planta aquela imensidão de área. O que você quer? Você quer um pé de milho, né, que tenha esse biotipo aqui. Ó. Então, igualzinho se procura a modelo. Igual quem achou a Gisele Bündchen, quem achou Naomi Campbell, quem achou esse pessoal incrível que fica aí depois, que você vê depois. Então você quer isso aqui, ó, as folhas assim, 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 assim. Então você quer um pé de milho. O que você quer? Eu quero só desta área. Eu seleciono ali 5 peões treinados por mim. Diz, olha, tu vai botar uma etiquetazinha dessa só em pé de milho, com tantos metros de altura, tantos nós, que o diâmetro do caulezinho dele, ó, que a gente chama de colmo, seja tantos centímetros de diâmetro, que a folha dele tenha este ângulo aqui, ó, em relação ao colmo, porque quando o ângulo é fechado, o sol pega em cima, né? E ele pega o sol bastante. Quando a planta é muito aberta, a folha, essa folha aqui sombreia a de baixo, né? Sombreia de baixo quando vier o sol, certo? Quando vier o sol. Então, eu quero plantas com este ângulo aqui de folha. Eu quero folhas com essa largura aqui, ó, essa largura aqui, certo? Eu quero que a espiga de milho tenha 35 a 45 centímetros, certo? E aí você sai dizendo para ele, eu só quero desse tipo aqui. Então vamos supor aí, você vai querer, só quero, se fosse mulher escolhendo modelo, só Janequine. Né? Se fosse homem escolhendo modelo, só Gisele Bündchen. Só quero desse tipo aqui. Paulo Oliveira, não traga outra coisa. Aí naquela lavoura imensa ele sai marcando. As demais, arranca tudo. Estas que eles marcaram, eu pego as sementes. Cada espiga eu faço uma fila. Chama linhagem, ó. Cada espiga que eles trouxeram para mim, ó, daquela planta que eles disseram que era boa, eu faço uma fileira delas. Ó. Quantas sementes, quantas plantas eles separaram? 1.600, então eu faço 1.600 linhas. Bom, dentro dessa linha, eu vou pegar só plantas desse tipo aqui que eu falei para eles. Ó, vai lá. Professor, vai ser tudo igual. Vai não, porque o pé de milho tem fecundação cruzada. Aquela espiga recebeu pólen de todo mundo. Sabe quem é a mãe, mas ninguém sabe quem é o pai. Uma espiga de milho, aqueles grãozinhos, cada cabelinho daquele é um estigma. E na base dele tem um ovário. Esse estigma recebeu o pólen de qualquer planta que seja, que fecundou este ovário. Portanto, naquelas, sei lá quantos grãos tem uma espiga, ali tem diversos pais diferentes, sendo a mãe a mesma. Pois bem, então, mas eu só quero planta nessa linha desse tipo. Aí ele pega, só deu 8, pois que seja 8, nem que tenha 70. 8 aqui, 8 ali e assim por diante. Aí eu vou e planto de novo. Isso 1 ano, 2 anos, o tempo todo fazendo isso. Algumas linhas não produzem muito bem, então já vão eliminadas. Não quero mais, isso aqui não deu bom não. Bom, os filhos dela não deram boa semente, pois que está fora, está fora. Ao longo de 6 a... Antigamente era de 10 a 12 anos, agora de 6 a 8 anos fazendo essa limpeza, vai chegar um dia em que eu só tenho plantas do jeito que eu quero. Todas as plantas, tanto eu misturar as sementes iguais, agora eu já posso misturar as sementes e plantar a área. E ali eu tenho plantas de mesma altura, mesmo tipo de folha, largura de folha, plantas com o mesmo tamanho de espiga, cor do grão, ângulo entre a folha e o colmo, diante do colmo, altura de planta, que flora aos 28 dias, no máximo 35,
que aos 65 dias já está pronto para colher, que aos 70 já está seco, que tem teor de amido isso, então tudo isso eu meço. Eu sou das 1000, ela cai para 300, depois cai para 100 e pouco, cai para 30, cai para 10, daqui a pouco estou só com 5. Só são 5 linhagens. Pois quando eu estou com ela pronta, agora eu vou competir essas linhagens, né? Eu vou competir essas linhagens com as que já existem. Vou ao Ministério da Agricultura, quais são as variedades que estão no mercado? A, B, C e D. Pois eu vou competir a minha será a E. Não, eu já tenho no mercado A e B, pois eu estou lançando C e D para competir com elas. Certo? Aí, se ela empata ou vence, eu espero que vença, eu continuo. Essas duas aqui, essa aqui não deu muito boa não venceu nem empatou, está fora, sobrou essa. E aí vamos para frente. O produtor não gosta muito dela, que tem muito pelo na folha, cai fora, ficou essa. Aí eu tenho uma variedade de milho, que eu vou produzir ela por mais um ano, agora para colher semente. Toda semente que eu colher eu planto de novo, a gente chama de VCU, valor de cultivo e uso. Depois HDE, herdabilidade, distinguibilidade genética. Quer dizer que eu tenho que, específico, eu tenho que saber se depois de tudo isso, se esse que é a minha variedade, se eu posso dar o nome para ela, ou se por acaso é uma mistura de semente que de repente eu fraudei, furtei de alguém nos Estados Unidos, quando eu passei no Paraná, quando eu passei no Rio Grande do Sul, e inventei essa pesquisa aqui. Pois o DNA dela vai saber se o DNA dela não já existe. Chama HDE, herdabilidade, distinguibilidade específica. Se o DNA dela já existir, eu fraudei 6, 7 anos de pesquisa, portanto, era uma sementezinha que eu trouxe lá de Viçosa quando eu era aluno de mestrado. Certo? Não vou, além de ser preso por fraude, acabou a minha idoneidade. Mas, claro que você é idôneo, isento, e esse material é seu mesmo, é geneticamente diferente de tudo que existe, altamente produtivo, espiga boa, grão bom, resistente a estresse hídrico. Quando essa A, B, C e D, quando a água está pouca, com 6 dias já estão sentindo, essa minha só sente depois de 8 dias sem chover. Tá? E aí, quando eu vou submeter a meio mundo de pesquisa. Por isso tem tanta pesquisa, tem tanto orientado de mestrado, de doutorado, tem empresas de pesquisas como a bom, esqueci aqui o nome de algumas delas. Tem a FTE, né? Francisco Terazawa, FT Sementes, tem a Singento, tem a Cagil, tem muitas pesquisas. Sebacuri, que é do meu orientador. Então tem muita gente pesquisando porque vale a pena. Quando eu lanço esse material aqui, ó, ele é todo homogêneo. Agora eu multiplico as sementes. Quanto é 1 quilo de semente de milho? R$ 1,20 de grão. E o da semente? Pode chegar a 16, 18, 60 ou mais reais o quilo, dependendo do tipo de variedade. Isso que eu falei é variedade. Ainda tem um híbrido, que é melhor ainda. Depois vocês tomam conhecimento. Então, pessoal, é mais ou menos por aí. Ok? Pois bem, estou testando aqui agora. Vamos dizer que essa variedade, essa E e essa D fui eu que desenvolvi. Estou testando contra 3 já existentes no mercado. E aí eu pego as 5 e planto todas as 5 no bloco 1, no bloco 2, no 3 e no 4. Bom, outra coisa, o que eu falei aí foi um tipo de melhoramento genético para chegar à variedade. Tem outros tipos que a gente pode chegar à variedade e também a hibridação. Bom, agora vamos esperar colher. Colhemos os grãos, tá? Então, trazemos para cá os números. Certo? Tá aqui, ó, a variedade 1, porque professor, aqui atrás eu chamava de A, B, C, D e E. Aqui já 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, não importa. É só para lembrar vocês que nem sempre vocês vão ler por aí A, B, C, D e E. Às vezes você vai ver 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, é só ficar... Isso aqui, quando tem 1, 2, 3, 4 e 5, é quando eles querem dizer assim, ó, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4,
e tratamento 5. O que não impede de ser tratamento A, tratamento B, tratamento C, tratamento D e tratamento E, certo? Bom, o tratamento 1 estava onde? Que é o A. Estava aqui, ó. Estava um aqui, colho os grãos dele no bloco 1 e ponho aqui, ó. Os grãos colhidos no bloco 1. Está aqui ele, ó. Colhi em gramas. Aí volto lá. Onde está o outro A? Está aqui no bloco 2. Colho, peso e boto aqui, ó, no bloco 2. Tratamento A está onde agora? Está bem aqui, ó, no bloco 3. Vou lá, colho e peso e trago para cá. Bloco 4 está onde? Está bem aqui. Então, colho e peso e trago para cá. Observe que de um bloco para outro não tem tanta diferença não, tá vendo? 114, 114, 114, 113. Tem muito não, ó. 113, 113, 114. Está mais ou menos parecido, né? Ó. Mostrando que esse experimento dava até para ser feito em D e C. Não tem muita diferença, certo? Se fosse D e C, dava ótimo também. Mas eu não sabia disso, preferi não arriscar. Bom, outra coisa que tem que lembrar, pessoal, que lá naquela parte, aqui, ó, isso aqui, esse quadrado aqui, ó, quando se trata de milho, normalmente são 3 linhas, 4 linhas, aliás, ó, é assim, ó, uma linha, outra linha e outra linha. Isso aqui com 5 metros de comprimento, viu? 5 metros. E aqui, entre um e outro, o espaçamento da cultura. Se você vai plantar a 0,8, é 80 centímetros entre plantas, certo? Quantas plantas por metro? Quantas plantas bota aqui, pessoal? Aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quantas? É você ler sobre a cultura. Como é que se planta milho? O milho se planta para grão. Eu quero 60 mil plantas. 60 mil plantas. Ok? Quero 60 mil plantas. Como é que eu faço para ter 60 mil plantas desse jeito aqui? Bom, um hectare tem uma linha, outra linha, até a última linha. Quantas linhas eu tenho em um hectare? Suponhamos que fosse 1 metro, pessoal, entre um e outro, para ficar mais fácil, ó, 1 metro. Então eu tenho linha 1, linha 2, linha 3 e linha 100. Ó, né? Eu tenho 100 linhas, porque um hectare tem 100 por 100, né? Um hectare é 100 por 100, né? Assim. Então eu tenho 100 linhas de 100 metros. Cada uma tem 100 metros. Portanto, eu tenho 10 mil metros. 10 mil metros de linha. Metros de linha. 10 mil metros de linha. Se eu botasse uma na frente da outra, daria 10 mil metros. 100 daqui, com 100 daqui, com 100 daqui. 100 vezes 10, 10 mil. Bom, eu quero 60 mil plantas. Então eu boto 6 plantas por metro. Aqui, ó. 6 plantas por metro. Se cada metro tiver 6 plantas, né? Então eu terei 600 plantas aqui, em 100 linhas, 60 mil plantas. Pronto, simples assim. Mas para ter 6 plantas, eu tenho que botar quantas sementes? Bote 8 para nascer, porque não nasce tudo, né? Muita gente tem uma semente tão boa que bota 7. Certo? Aí é com você. Tanto que semente de milho costuma vir com 98% de germinação. Nasce quase tudo. E você paga caro por isso. Vá lá no mercado e pergunte preço de semente. Quanto é a semente de milho? Não assim. Quanto é a semente de milho? Aí a pessoa diz o preço. É variedade ou é híbrido? Tem híbrido simples, tem híbrido duplo, tem híbrido triplo. Tem variedade para irrigação, tem variedade para alta tecnologia e assim vai. Bom, voltando para o nosso aqui. Com os dados na mão, você vai fazer a análise de variância. Tudo que variou na pesquisa, você joga no quadro. Está aqui, ó, tudo que variou na pesquisa. Vai lá no quadro e vê o que variou por causa dos tratamentos. Soma aqui, ó. Soma, soma, soma e soma. E traz para cá, ó. Total do 1, total do 2, total do 3, total do tratamento 4 e total do tratamento 5.
Quem é esse aqui, pessoal? É o total geral da pesquisa. É a soma geral. Tanto faz você somar esses aqui, como somar o total dos dados todos. Bom, feito isso aqui, eu pego esses valores e uso naquela fórmula lá, tá lembrado? Tá lembrado aqui, ó? Só mostrar aqui, soma de quadro tratamento, lá da aula passada, vai lá ver. Somatório de cada total ao quadrado, quadrado, dividido por R, que no caso aqui são 4 blocos, então é 4, menos C. Estão lembrados? Só que agora não é D e C, é DBC. Então eu preciso do total do bloco 1, eu preciso do total do bloco 2, eu preciso do total do bloco 3, e preciso do total do bloco 4. Com esses totais aqui, ó, eu faço a soma de quadrado de bloco. Aqui, ó. Como? Quadrado, soma, dividido por I. Como é que é, professor? Quando eu queria a soma de quadrado, tratamento, eu dividi por R menos C. Quando eu quero a soma de quadrado de bloco, eu divido por I menos C. Então, ó, quadrado dos totais de bloco, soma tudo por I menos C. Quadrado, tratamento, soma tudo por R menos C. Certo? Pois bem, com base em que você está dizendo isso? Olha, para chegar a esse total, eu somei quantos números? 1, 2, 3, 4. Portanto, divido por 4, que é o R da pesquisa. Para chegar a este total de bloco 1, eu somei quantos números? Eu somei 5. Então, divide por 5. Portanto, esse I aqui, ó, é 5, que é o número de tratamentos. Simples assim. Quando é bloco, divide por tratamento. Quando é tratamento, divide por bloco. Menos C. É o de sempre. Agora sim. E o resíduo, professor? E o resíduo aqui, ó. E o resíduo? Soma de quadrado total menos a soma de quadrado tratamento. Igual o D e C. Agora, menos também a soma de quadrado de bloco. Portanto, o resíduo é o que sobra. De tudo que variou, eu tiro o que é conhecido por mim e o que sobra é a parte desconhecida. Portanto, análise de variância. Decomposição da variação total em causas conhecidas e desconhecidas. Por que eu chamo de bloco conhecido? Fui eu quem fiz os blocos. Eu organizei o terreno sabendo que ele era heterogêneo. Portanto, o que variar por causa dos blocos não é algo não intencional de origem desconhecida. É de origem conhecida. Eu sabia que o terreno era heterogêneo. O que variar por causa dos tratamentos também não é causa desconhecida. Eu sabia que os tratamentos... eu estou testando coisas diferentes, então age diferente. Variação pré-meditada, variação sistemática, e o que não for por causa disso é por conta do acaso. É por conta do acaso. Variação aleatória. Certo? Aleatória. Muito bem. Daqui para frente é o igual ao D e C. Pega o quadrado médio de tratamento. Como é que acha? Soma de quadrado de tratamento pelo seu grau de liberdade. Soma de quadrado de resíduo pelo seu grau de liberdade. E grau de liberdade, professor? O de sempre, ó. N menos 1. Quem é N? Tamanho do experimento, ó. Número de tratamento vezes J repetição. 5 tratamento vezes 4, 20 menos 1, 19. Quantos blocos tinha? 4 menos 1, 3. Quantos tratamentos tinha? 5 menos 1, 4. Ok? Portanto, é o de sempre. Agora, divide um pelo outro e acha o F calculado.
e depois vai para o F tabelado. F de alfa, né? F de alfa, 1% ou 5%, igualzinho no D e C, como vocês viram. Se for significativo a 1, para. Se não for, vai para o 5. Se não for, não significativo a 5%. Então, é o de sempre. O CV está aqui, como sempre. Toda pesquisa, sem exceção, tem que constar o coeficiente de variação para indicar a qualidade da pesquisa. Você pode até não falar nada sobre ele, meu caro Jeová. Lá no seu trabalho, você não precisa falar nada sobre o CV. Deixa ele lá. Ele fica, inclusive, bem aqui assim. Ó. Você faz assim, ó, CV, aí bota aqui percentagem, aí bem aqui ele aparece. Suponhamos 18,41. 10,41. Ficou mais fácil, mais perto de 10. Aí, ó, você não fala nada, deixa aí. Quem quiser ver, tá vendo. Professor, e se ele for 27,71? Aqui está dizendo que é por cento. Deixa ele aí. Não comente coisas que diminuem a qualidade do seu trabalho. O trabalho não foi muito preciso porque não diga isso para a banca. Olha, o CV foi muito alto porque... Deixa quieto. Se a banca não vir, deixa quieto. Professor, mas isso aí não é ocultar, omitir? Não. Você sabe do seu experimento, sabe que a precisão dele não é muito boa, sabe das conclusões que ele te levou, né? Mas você não vai dizer, você não vai para uma festa, se maqueia toda e diz, olha, tem um fiapo aqui arrancando da minha blusa. Para quê? Você arranca fiapo e pronto. Né? Você não vai para uma festa, bota um blazer todo bacana, tudo direitinho, esquece a garganta borboleta, a gravata, e aí quando chegam lá, chega um, você diz assim, pois é, como é que vai? Esqueci minha gravata, ó. Para quê? Quem quiser que veja. Certo? Não deprecie-se. Deixa que alguém faça isso por você. Da mesma forma que você não deve se autoelogiar. Tá vendo que eu estou chique? Né? Também não é boa ideia. Pois bem, a hipótese da análise de variância também é a mesma do D e C. Ó. Os tratamentos são iguais entre si ou diferem? Se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, rejeita. Se for menor, aceita. Ao rejeitar, você está aceitando H1. H1 diz, os tratamentos diferem entre si. A 5% pelo teste F, ou então a 1% pelo teste F. Neste caso, será aplicado o teste de comparação múltipla para ranquear os tratamentos. O teste a ser aplicado será o teste D, aí você diz o que vai aplicar. É isso você que escolhe. Tucker, Dunker, Dungeon, Newman Kills e assim por diante. Ainda tem o Scott Note ainda, certo? Pouco utilizado, mas existe. Bom, feito isso, eu vou perguntar a vocês alguma pergunta. Se não tiverem, vou mostrar o DQL. Deixa eu fazer isso aqui. Manter, não. Quero descartar esse monte de sujeira aí. Pois bem, vou voltar para o que estava. São 15 e 6. Se um de vocês, ou no máximo, pelo menos 3, desejarem um intervalo de 10 minutos, eu darei. Do contrário, eu continuo. Alguém? Ótimo. Adiante. Finalmente aqui, agora você vem aqui, ó. Que tal fazer a nova via calculadora, Excel e Sysvar? É com vocês. Portanto, aqui estão os cálculos, tá vendo? Aqui estão os dados. Façam, né? Observe que eu não estou mais, não estou aqui preocupado se vocês estão fazendo, se não estão, né? Já tive, fizeram isso? Não, aí vou marcando, fica constrangedor para quem não fez, fica ruim para mim saber que não fez. Estou entregando para vocês suas próprias decisões. Aquele que fizer, treinou. O que não fizer, não treinou. E
Vida que segue, cada um faz suas próprias escolhas. Neste exemplo aqui, é um DBC, eu estou dizendo para você, ó, faça a análise de variância, certo? Usando sua calculadora, seu celular, use o Excel com os conhecimentos que você tem lá de soma quad, cálculo de variância, soma, divide, use seus conhecimentos lá. Use o Excel, desculpem. E por fim o Sysvar. Professor, esse Sysvar aí você não mostrou ainda. Vou mandar um vídeo para vocês mostrando como é que usa o Sysvar. Se der tempo, ainda nessa aula. Mas é muito difícil. Pois bem, adiante. Está aqui o exemplo. Façam a análise de variância. E quem quiser, ó, ainda pode trocar alguns números aqui para ver o que acontece. Está tudo bem pertinho do outro. Aqui o CV vai dar menos de 3. O CV vai dizer que o experimento está ótimo, dá até para fazer um D&C. Aí o que você faz? Vou já analisar esse experimento como se fosse um D&C. Apaga esse nome do bloco aqui, bota repetição. E analise como D&C. Você tem um exemplo para D&C. Como? Você vai fazer o D&C usando sua calculadora, o Excel e o Sysvar. É com vocês, né? Fiquem à vontade. Pois bem. Agora vou colocar aqui o DQL. O DQL já vai ser aplicado. Como você já tem conhecimento de D&C, de DBC, só vou melhorar já vou fazer o DQL usando o próprio exemplo, né? Você vai avaliar aqui, ó, tipos diferentes de rações de engorda para carneiros. É um experimento. Pois bem, o professor Daniel Lossana fez o experimento, mas preferiu utilizar o DBC nos seus carneiros. Ainda não conversei com ele sobre como ficaram os como é que chama? Como é que ficaram os seus CVs? Depois eu pergunto. Pois bem, como seria isso aqui? Introdução. A ovinocultura possui aproximadamente, então, isso aqui eu estou já aproveitando para falar para vocês como seria o seu trabalho de campo. Olha, você põe o seu título, toda a ideia aqui, ó, título, ano, vem aqui vai componentes, fulano, né? Aí, ó, fala um pouco da ovinocultura, fala sobre a importância dela, para cá você traz só os títulos, ó. E aí fala tudo que você está no seu trabalho escrito. Certo? No slide você não traz o textão bem grandão, não. Você traz só para você se lembrar. Né? Aí vai comentar. E pode ler, tanto lá no dito da defesa do TCC, como na nossa apresentação aqui via Meet. Não tem problema nenhum. Quando você for expert no assunto, não vai precisar ler. Delineamento em bacalatina. Conceito. Delineamento utilizado quando suspeita-se ocorrer a presença de duas fontes de variações no ambiente de instalação do experimento. Isso aqui é vital, pessoal. Duas fontes de variações. O que é isso, professor? Lembra do bloco? Vou tentar aqui botar o bloco aqui de novo. Bloco. Observe isso aqui. Ó. Aqui. Eu falei assim. Imagine que o solo está com declividade neste sentido, né? Nesse sentido aqui, ó, do bloco 1 para o bloco 4. Aí você tem o terreno desse aqui embaixo um pouquinho mais fértil do que esse um pouquinho mais do que esse um pouquinho mais do que esse. Mas, pessoal, e se ocorresse isso aqui, ó? Deixa eu projetar aqui para vocês. E se ocorresse isso aqui? Tivesse declividade nesse sentido e também nesse sentido. Uma pequena inclinação para cá. Aí você tem, ó, possibilidade de variações, de duas variações em sentido diferente. Aí, ó, o DBC não seria adequado para cá, e sim o DQL. Porque o DQL é adotado quando você tem
verifica a variabilidade em 2 sentidos. Ok? Observe, este bloco aqui devia ser homogêneo. Ele seria se a inclinação fosse só daqui para cá. Mas ao inclinar também para lá, essa parte aqui do terreno, ó, estará um pouquinho melhorada do que essa. Portanto, tem diferença e desníveis no terreno. O terreno é muito irregular. Professor, não é melhor procurar outra área, não? Claro, e é o que fazem. Dificilmente você vai ver alguém, vou instalar no DQL, um experimento a campo. Ele muda de local e faz experimento em outro lugar. Como é que ele sabe que aquele experimento ali não está prestando para fazer em DIC nem em DBC? Ele fez em DIC, deu o CV lá em cima. Ou eu devia fazer em bloco. Faz em bloco, o CV deu lá em cima. Esse terreno é muito heterogêneo. Ele só vai se fizer com DQL. Então, use o DQL. Ok? E o DQL é essa estrutura aqui. Vamos mostrar para vocês. Quando ocorre variação em 2 sentidos. Pois bem. Vantagens. Maior controle do erro experimental nas condições mencionadas. Ou seja, naquela condição que eu mostrei agora há pouco, o bloco não controla todo o erro. Ele controla de cima para baixo, mas da direita para a esquerda, que está outra declividade, não controla. Certo? Desvantagem. Aumento excessivo do número de parcelas e redução do grau de liberdade. Isso aqui, pessoal, é por causa do seguinte. Quando você resolve testar 5 tratamentos, certo? Quando você resolve testar 5 tratamentos, ele te obriga a fazer obrigatoriamente R também será 5. Certo? Se o I, que é o número de tratamentos, for 5, o R é 5. Se o I, você quiser testar 8 variedades de milho, pois saiba, o R também será 8. Se você quer testar 10 variedades, o R será 10. Traduzindo, fica inviável com um número muito grande de tratamentos fazer em DQL. Lá o meu, 50 variedades, pois tem que ter 50 repetições para cada uma. É só uma comparação esdrúxula. Pois bem, então como é que eu faço? Observe. Serão 5 tipos de rações para eu pesquisar para caprino. Lá dizia ovino, aqui diz caprino, depois eu corrijo. Ração A, B, C, D e E. Certo? Que tipo de ração é essa? A ração comercial, que é o controle. Ó. A ração comercial eu já achei que é muito bom para bicho. Eu quero saber se eu posso trocar 35% dela, substituir por farelo de soja. Na C eu quero trocar por farelo de milho. Na D eu quero trocar por resíduo de caju. E na E por resíduo por volumoso. Traduzindo, a ração comercial, né, já é a melhor que tem, que eu sei que os caprinos engordam normalmente e vão lá em cima, mas é cara. De cada 100 kg de ração, eu posso trocar, tirar 35 e botar com farelo de soja? Então eu compro a ração, eu compro 65 kg de ração e completo os 100 com farelo de trigo, de soja. Eu compro 65 kg de ração e completo 100 com farelo de milho. 65 kg de ração e completo com resíduo de caju. Resíduo de caju é aquela produção de cajuína, o caju fica para lá, a produção de castanha, aí aquela polpa de caju está sobrando. Joga no sol, seca ele, tritura aquilo tudo e vira resíduo de caju. E eu posso dar, em vez de 100 kg de ração, dar só 65 e o resto está capim passado na forrageira? Ou silagem de milho? Essa é a pergunta. Por que eu testaria isso? Porque ração é caro. Usa soja e milho e é cotado em dólar. Né? Em dólar. Está muito caro atualmente. Está 5,40 dólares. Certo? Enquanto que eu posso trocar aqui por resíduo de caju, volumoso. O meu foco está aqui. Ó. Se prestar isso aqui, eu saio ganhando. Vou usar uma coisa que eu já tenho na fazenda e gastar menos dólares. Essa é a pesquisa, o objetivo da pesquisa.
Os animais a serem utilizados apresentam o mesmo sexo e idade. Todos são caprinos macho, né? E a idade, 12 meses. Professor, por que macho? Porque não se faz engorda de cabra. Não se faz engorda de vaca. Né? São animais que ganham peso muito devagar, animais que não se prestam para o corte de carnes especiais, corte de carne primeira. Então, se engorda boi, se engorda bode, se engorda carneiro, suínos do sexo masculino. Bem porque o hormônio masculino que não está sendo utilizado para o sexo, ele é confundido com o hormônio de crescimento pela fisiologia do animal e ele é utilizado para crescer. Por isso que num rebanho de machos e fêmeas, os machos estão sempre um pouco mais rápido no crescimento do que as fêmeas, por causa desse hormônio. Ok? Bom, pequeno detalhe aí que vocês vão aprofundar nas respectivas disciplinas. Mas vejam só, esses animais tinham o mesmo sexo, tudo macho, mesma idade, mas os pesos iniciais eram diferentes e também eram de raças diferentes. Qual seria o ideal? Eu tenho I igual a 5, o ideal seria assim, ó. Eu tenho 5 rações para testar. Rações. Tem hora que a escrita sai ruim só. Eu tenho 5 rações. Eu poderia muito bem fazer assim, ó. R igual a 5. Portanto, o meu N será 25. E esses 25, eu vou procurar 25 cabritos desse jeito aqui, ó. Esse, 2, 3, 4. Tudo igualzinho, ó. Desculpa, aqui não está tudo igual. Mas seriam 25 cabritos machos do mesmo sexo, pesando quase a mesma coisa e tudo da mesma raça. Consigo? Consegui. Até 10C você pode fazer. Pode, professor? Pode, mas não deve. Porque mesmo sendo 25 cabritos machos de 12 meses, pesando mais ou menos 18 quilos vivo e da mesma raça, boé, a genética também é igual, porque é tudo boé, mas os animais, mesmo da mesma raça, têm um jeitão de crescer diferente uns dos outros, conforme aquela alimentação que recebem. Certo? Portanto, o ideal seria blocos. Aí você, como é que eu faço, professor? Simplesmente pega 5 animais para ser o bloco 1, 5 para ser o bloco 2, bloco 3, bloco 4 e bloco 5, toca para frente. Mas se você não conseguir esses 25 animais, muito próximos entre si, até mesmo para fazer D e C, professor, se eu tiver clone de leitão, faça em D e C. Se eu tiver ratinhos, aqueles ratinhos branquinhos de laboratório, D e C. A condição é controlada. Mas caprinos, a pasto, lá na mata, lá, não pode. Voltamos para cá. Observe que eu tenho duas fontes de variação. Peso diferente e raça diferente. Então, pessoal, lá naquele desenho do bloco, que eu chamei bloco 1, 2, 3, 4, aqui no DQL vai ser linha 1, 2, 3, 4 e 5, que aqui o R é 5. Vai ser linha, lá onde tinha bloco 1, 2, 3, 4, aqui vai ser linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E de cima para baixo vai ser coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Observe os animais diferentes, ó, santinês, doppler. Então eu não tinha raças diferentes. Ó. E além de raças diferentes, esse pesa de um jeito, esse pesa de outro. Esse pesa de um jeito, esse pesa de outro. E esse pesa de outro. Então são animais de raças diferentes e pesos diferentes. Então o que eu faço? Eu vou e separo eles assim. Ó. Eu vou lá na propriedade, nas propriedades que eu visito, tentando uma parceria com os produtores. Desculpa, preciso olhar o horário aqui. Não, tá cedo. Então eu vou lá e faço assim. Pessoal, você cria santinês, animal da raça santinês. Puxa vida, aqui já fala ovelha, né? Eu vou mudar isso aqui, pessoal. Tá falando, toda hora fala em ovino e depois de repente está falando em ovino. Então eu vou corrigir bem aqui, ó, tal para ovinos. É bem que está errado. Vou corrigir logo, senão eu esqueço. O ano que vem eu estaria dizendo do mesmo jeito. Ok? Tal. Vamos ver lá. Se aparecer mais algum lugar, eu vejo depois.
Já salvei. Muito bem. Agora. Porque senão fica muito para frente a correção. Lá no ano que vem, do mesmo jeito. Ah, eu pensei que... Então tá aqui. Então, pessoal, vocês têm aí ovinos da raça Santinês? Tenho. Você tem como me arranjar machos de 10 meses? Tenho. Pode procurar aí. Olha, esses machos aí. Aí ele mostra um chiqueiro para você. Tem 11 machos. Tudo com 10 meses. Mas todos eles de peso diferente, ó. Tudo bem. Vou ficar com esse, esse e esse. Ok. Vou na outra. Você tem Doppler também? Tenho. Tem macho? Tem. 10 meses? Tem. Tá aí, ó. Aí tinha 13, 16. O que eu faço? Eu pego um de 27, um de 32, um de 29, outro de 35, outro de 38. O que eu estou fazendo? Estou fazendo coluna, ó. Nessa coluna, todos os animais têm o mesmo peso, ó. Estou fazendo coluna. Linha eu já tenho. Quem é linha? Raça. Então, o problema de raça já está resolvido. Ou seja, lá naquele solo, o problema do declividade de cima para baixo está resolvido. Da esquerda para a direita está resolvido. O problema agora é de cima para baixo. De cima para baixo eu faço como? Eu chamo de coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Aqui eu chamo de linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Observe que na linha todos os animais são iguais, ó. Machos de 10 meses, da mesma raça. Macho de 10 meses, da mesma raça. Macho de 10 meses, da mesma raça. E na coluna também, todos eles têm 27 kg, 32 kg, 29, 35, 38. Professor, tem que ser assim redondinho? Não, pessoal, pode ser 27,6, 26,9, de pesos aproximados. Vão formar a coluna 1. Pesos aproximados, forma a coluna 2 e assim por diante. Certo? Agora eu vou testar as rações. Certo? Veja só, tem a ração comercial e as rações que eu estou propondo de maneira a economizar essa ração. Você tem ideia, pessoal? Uma ração comercial hoje para caprino, para ovino, tá... A última que eu comprei, R$ 72,00 um saco de 40 quilos. Né? O outro estava 68 um saco de 50 quilos. E todas as vezes em que eu fui comprar, cada 15 dias eu comprava, já era o valor diferente. Certo? O milho iniciou agosto a 45. 48, 52, 58, 65, está 72 o saco de 50 quilos. Bom, por quê? Porque China compra tudo, o mundo agora é dolarizado, milho e soja são dolarizados, a ração é feita com milho e soja, portanto, enquanto o dólar estiver nessas alturas, vai ser assim. Isso faz o quê? O óleo de soja subir, faz a carne de suíno subir, faz a carne bovina subir. Bom, o resto vocês conhecem. Vamos para frente. Mira nesse quadro aqui, ó. Tá feito o meu quadro. Ó. Agora eu vou sortear as rações. Ó. Esse animal aqui, ó. Esse animal, eu chamo ele de quê? Eu faço um brinco e boto na orelha dele. Ó. Eu boto Santinês, 27 kg. Santinês, 32 kg. Santinês, 29 kg. Santinês, 35. Santinês, 38. Ou então escrevo, eu pego um desses spray de pichação e boto no corpo do animal. Certo? Boto no corpo do animal. Vou bem aqui e boto Doppler. Certo? Vou aqui e boto Doppler 27. Eu sei que ele é um Doppler que tem 27 kg. Certo? Aí no sorteio, qual a ração que ele vai consumir? Ração B. Então eu boto B, bem aqui. Já sei que ele vai consumir a ração B. Aí vem para cá, esse aqui é o Bérgamo. Bérgamo tem 27 kg. Qual a ração que ele vai consumir? Vai consumir ração C. Pelo sorteio deu C. Esse aqui é o Sulfoque, tem 27 kg. Qual a ração que ele vai consumir? Pelo sorteio deu E. Esse aqui eu boto lá Doppler com 27 kg.
que ração ele vai consumir pelo sorteio deu A, e aqui e assim por diante, ok? Então está tudo sorteado, são esses animais aí. Mas é simples assim, professor? Não. Tem ainda um get. Vamos ver como é que é. Aqui estão os animais do jeito que estão lá, aqui ó, 27, 27, 27, 27. Aqui ó, é ST, tá vendo? Ó? Quem é ST? Ó? Santinês, Doppler, tal. Tá aqui tudo direitinho. Ó. Só que aqui eu botei, em vez de botar só o peso, eu botei o númerozinho dele aqui em cima. Ó. Santinês de 27 kg, Santinês de 22 e assim por diante. Doppler, assim por diante. Agora eu vou sortear. Observe. Se você, quando você vai sortear, você faz assim. Você bota espera aí, bota aqui dentro. A, B, C, D e E. Professor, aí não é sorteio. Você decidiu. Se você quiser, pode também botar B, C, A, E, D. E, B, A, C, D. Não importa. Bota do jeito que você achar melhor. Feito isso, você vem aqui, pega esse E e começa essa linha bem aqui, ó. E repete esses demais aqui, ó. Aí fica A, B. Professor, está ficando complicado esse negócio. Não vou querer DQL no meu experimento. Quase ninguém usa. E por que você está mostrando esse troço para a gente? Porque se você resolver usar, é o jeito, né? Você não sabe que orientador vai ter. Você ainda vai fazer TCC, ainda vai fazer PIBIC, se renovar mais outro PIBIC. Você não sabe ainda se vai ser com o Daniel Lossana nos caprinos, nos bovinos, ou se vai ser com o professor de caprino, ou se vai ser com galinha caipira. Você não sabe se ele tem as galinhas, tudo do jeitinho que tem que ser. Você não sabe como é que vai ser seu mestrado, seu doutorado. Lá na empresa de pesquisa você vai trabalhar, como é que está lá. Então, tem que conhecer. Aí, o E vem para cá, A, B e C repetiram, e D. Esse D aqui, ó, vem para cá. O outro repete, ó. Isso aqui, ó. E, A, B, C. Este C vem para cá. Aí fica, repete esses, ó. D, E, A, B. Tem aí um pouco de paciência, pessoal. Esse B aqui, ó, vem para cá. Todo mundo já entendeu, mas eu preciso fazer. E isso aqui se repete. C, D, E e A. O que o DQL exige? Além de que o mesmo número de tratamento tem que ser de repetições. Se eu estou testando 5, tem que ter R igual a 5. Portanto, o N é o dobro, é o quadrado. N igual a I ao quadrado, que é I ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E aí estão os 25 animais. Como tem que ser os animais? Aí eu acabei de mostrar. Bom, se eu tiver os animais homogêneos, D e C. Se não for muito homogêneo, DBC. Bom, observe. Ninguém se repete na coluna, em nenhuma coluna. Ó. Nenhuma ração está repetida. Ó. E nem na linha. Ó. Nem na linha. Então, já estou usando repetição, que é o princípio básico da experimentação. Estou organizando o trabalho, sistematizando. O que é isso? É o princípio do controle local. Mas cadê o da casualização? Cadê o da casualização? Cadê o sorteio? Isso aqui o senhor fez, o senhor escolheu. Está aqui, ó. Certo? Vou passar aqui para vocês verem. Está aqui. Só um instantinho. Então está aqui, ó. A, B, C, D, E. E, A, B, C, D. A, B, C, D, E. B, C, D, B, C, D, E. Tá. Então observe. Dispor os tratamentos como quiser. Então eu escolhi A, B, C, D, E. Agora, pode ficar assim? Pode não. Faz como, professor? Faz assim, ó. O E que estava aqui, vem para cá, ó. E, A, B, C, D, E, tá aqui. O D que estava aqui, vem para cá. Aí, ó, tá. Esse C aqui estava aqui, vem para cá, ó. Tá. Esse B vem para cá. E o resto, C, D, E, A, repete, ó.
Observe. Então, é aquele mesmo desenho que estava anterior, professor? É. Né? É o mesmo desenho que estava anterior, que eu fiz na mão. Eu fiz na mão, mostrando, explicando, e aqui ficou bonitinho. O que está mostrando aqui? Ó? Que o ABCDE fui eu que inventei. Em função dele, os demais ficaram colocados. De qualquer modo, na coluna ninguém se repete, nem nas linhas. E se você perceber, os animais não mudaram de lugar. Está todo mundo no seu lugarzinho. Está aqui o Santinês de 27 kg, o Santinês de 32, o Santinês de 29, o Santinês de 35, o Santinês de 38. Os animais ficam nos seus lugares, pessoal. Prontinho. No seu desenho, em casa, aqui, ó. Cada um, isso aqui é um croquis você fazendo em casa. Os animais estão lá com o seu brinco. Cada animal tem o seu brinco. Tem ST27, ou então a tatuagem, ou então um spray. Os animais estão lá no chiqueiro. Você está no seu escritório com eles, desenho aqui. E agora? Professor, agora você vai fazer o quê? Você vai sortear, usar o princípio da casualização. Como? Você vai fazer assim, ó, sortear as linhas. Como é que sorteia as linhas, professor? Isso aqui não é linha 1, 2, 3, 4 e 5? Bote isso aqui num saquinho, certo? Mexe e pega. Suponhamos que você pegou como? Suponhamos que ficou assim, ó. Você pegou, ficou. Observe, ó. Quem era a linha 1? Quando eu fui pegar... Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui o saquinho. Linha 1. Linha 2. Linha 3. Linha 4. E linha 5. Olha aqui dentro do saquinho, ó. E meti a mão e peguei, por sorteio, veio a linha 3. Aí, ó. Opa. Por sorteio, veio a linha 3. Então, onde tinha linha 1 vai ser 3. Aquela linha 3 que estava lá atrás, ó, essa linha 3 bem aqui, ó. Essa linha 3 aqui, ó, eu levo para a linha 1. Porque por sorteio foi lá que ela caiu. Meti a mão de novo lá, peguei quem? Deu linha 1. Então, quem era a linha 1 aqui, ó, essa linha 1 aqui, ó, eu levo para lá. Ficou aqui. Meti a mão de novo, peguei o quê? Linha 5. Quem era a linha 5 lá atrás, eu escrevo aqui. Peguei de novo, deu linha 2. Quem era a linha 2 lá atrás, botei aqui. E por fim, a linha 4. Então, observe que eu dei uma baralhada nas linhas. Assim, já não está mais do jeito que eu fiz a meu bel prazer. Ó. Já dei uma baralhada. Ao baralhar, eu sorteei. Já usei o princípio da casualização. Não considerando isso suficiente, e observe que os animais não mudaram de lugar não. Ó. Santinês 27, Santinês 32, quem está mudando são as rações que você está pesquisando. Ó. Certo? São as rações que você está pesquisando. Ó. Certo? Está mudando é elas. De lugar. Bom, não satisfeito com isso, o autor resolveu dizer assim, agora você tem que sortear as colunas. Como é que é, professor? Escreve um saquinho aqui e bota coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Faz outro quadro desse aqui, bem branco, deixando só os caprinos, certo? Volta aqui e sorteia. Quem pegou? A coluna 3. Certo? Opa. Quem pegou? Só um instantinho. E aí ficou assim. Agora, como é que ficou? Observe. Quem foi sorteado? Opa, só um instantinho. Meu Deus, me confundi aqui um pouquinho. Bom, aí ficou como? Ficou onde tinha, agora sim, onde tinha coluna 1, eu peguei o sorteio aqui, deu coluna 3. Então, eu escrevi aqui coluna 3. E trouxe de lá o que estava escrito em coluna 3. Ó. O que estava aqui, eu escrevi lá. Certo? Ficou assim agora. Ó. Sorteei de novo, deu o quê? Peguei lá no saquinho, peguei a coluna 4. O que era coluna 4, essa daqui, ó, eu peguei do jeito que está aqui e escrevi lá. Certo? Escrevi lá. Depois ficou, pegar a coluna 2, coluna 5, coluna 1. Então, eu trouxe de lá. O que era 1 ficou sendo 2, 3.
O que era A2 ficou A4, onde era A3 ficou A2, onde era A4 ficou A5, onde era A5 ficou A1. Por sorteio. Por sorteio. Feito isso aí, o experimento agora eu faço assim, ó. Eu faço assim, ficou todo desse jeito aí, reescrevo o experimento. Como é que é reescrever, professor? Não entendi não. Do jeito que o experimento está aqui, ó, depois que eu sorteei as colunas, eu apago isso aqui e faço assim, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Eu renumero. Isso aqui eu vou chamar agora de coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Isso aqui, ó, não é mais do jeito que eu quis. Isso aqui foi depois que eu sorteei linhas e colunas. Portanto, aquele A, B, C, D, E que tinha não está mais. Está tudo baralhado. Portanto, usei a casualização. Já posso separar os animais e dar as rações. Então, vamos lá. Os animais Santa Inês, que tem 27 quilos, eu vou jogar esse aqui, ó, o Santa Inês de 27, o Doppel de 38, o SF, que eu estou lembrado aqui o nome dele, de 35 kg, o Bergamo de 29 e o Pedeiro, o que eu não lembro, não interessa, de 32. Estes 5 animais vão ficar aqui, ó, certo? E vão ter um comedouro aqui para eles. Aqui vai ter água e aqui eu vou botar a ração A. Então tá aqui o animal 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 numa baia ou num piquete, comendo capim, mas no final do dia vão receber a ração A. Quem é a ração A? É a ração comercial. Vou fazer outra baia dessas e vou botar a ração B. Certo? Outra baia dessas, aqui um bebedouro, e aqui vai ser a ração B. Quem vai comer a ração B? Esse animal, esse e esse. Seu João, pega aí esses bodes, esses caprinos aí, esses ovinos, laça eles aqui e bota naquela baia lá onde tem B. E aí tá lá o brinquinho deles, ó, indicando quantos quilos ele tem. Certo? Feito isso agora, a outra baia com o C, a outra baia com o D, a outra baia com o E. Daí para frente, quando os animais tiverem terminado o experimento, né, você, só mostrando como é que fica o finalzinho, né? O finalzinho fica todo bonitinho, ó. Linha 1, 2, 3, 4, 5, C1, C2, C3, 4, 5, 5, ficou tudo bonitinho. Agora colhe os dados e bota no quadro aqui, ó, da análise de variância. Certo? Colhe os dados e bota no quadro da análise de variância. Como é que faz isso, professor? Bom, você faz um quadro, né, igual está aqui, ó, igual está aqui, certo? Do jeito que está aqui, eu vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês para vocês aprenderem a duplicar um quadro, um slide. Claro, todo mundo já sabe. Ctrl C, né, Ctrl C, Ctrl V, né? Então eu tenho ele duplicado. Aqui eu vou chamar ele de quadro de resultados. Quadro de coleta de dados, certo? Pronto. Agora eu vou colher esse animal aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora o peso dele, ó. Igual a... Bom, ele tinha 27 quilos. Ao final do experimento, ele está com 47. Ganho de peso. Ou então bota o peso dele hoje. 47 quilos. 35 gramas. Opa. Desculpe. Então tá aqui, ó. Pesou 40. Depois eu escrevo isso aí. Certo? O fato é que você vai colocar o peso dele agora. Certo? Você vai colocar o peso dele agora. O meu igual não se for muito bom. Igual 104 quilos. Pronto, quilograma. Certo? Tá aqui, ó. Você vai colocar o peso dele. Pesa esse animal aqui.
pesa esse outro, e pesa e está pronto o quadro de dados. Com este quadro de dados, como é que faz agora, professor? Você vai fazer essa análise de variância aqui, ó. Professor, quando era D e C, não tinha essas duas colunas, ó. Era total, tratamento, resíduo. Quando era bloco, não tinha essa. Era só total, tratamento, bloco e resíduo. Mas quando é DQL, tem total, tratamento, linha, coluna e resíduo. Que tanta coisa é essa, professor? É que de tudo que variar, você vai subtrair o que foi por causa dos tratamentos, o que foi por causa das raças e o que foi por causa dos pesos iniciais. Por quê? Isso não é acaso. Você sabe que animais mais leves ganham peso mais rápido, o animal maior ganha peso mais lento, e assim, o animal mais velho ganha peso mais rápido, o animal muito velho não ganha peso. Então, você sabe, não é acaso. Portanto, de tudo que variar, você subtrai o que variou por causa das suas rações, o que variou por causa das raças, o que variou por causa dos pesos iniciais dos ovinos, o que sobrar é do acaso. Por isso chama resíduo. É o que sobrar. Algo que você não pode explicar. O que seria isso? Olha, um animal um dia, 4 fugiram. Na correria você conseguiu pegar, mas um deles deu muito trabalho, então ele se cansou mais que os outros. Na hora em que ele se sentiu só no mato, ele conseguiu coletar 4, 5 folhinhas tóxicas. Mesmo assim, você achou ele, pegou e trouxe. Então, você tem 5 animais, um deles, além de muito cansado, comeu as folhinhas tóxicas. Vai passar um dia ou dois comendo pouco, bebendo menos, você não percebeu e tal, e aquele animal vai render diferente do que ele renderia. Mas você não viu, portanto é algo não intencional, de origem desconhecida, não controlável. Certo? Pois bem, feito. Então, é o que sobrar. De tudo que variar, o que você não puder explicar é obra do acaso. Como é que é isso? O de sempre. Soma de quadrado de... Desculpem. O de sempre. Ó. Soma de quadrado de total. Certo? Soma de quadrado de resíduo. Soma de quadrado de coluna. Soma de quadrado de linha. Soma de quadrado de tratamento. Quadrado médio. Quadrado médio de tratamento. Resíduo. Quadrado médio de resíduo. F. Quadrado médio de tratamento. Dividido por quadrado médio de resíduo. O senhor não muda nunca? Não, é isso mesmo. F de alfa, 1% e 5%. O que for significativo você vê. Né? E 5%. O que for significativo você vê. Se for a 1, para. Se não for, vai a 5. Se não for, NS. Então, de sempre. O senhor não faz quadrado médio de linha, quadrado médio de coluna, quadrado médio total. Não. O que te interessa é como as rações funcionaram. Você já sabia que as raças eram diferentes uma da outra. Você já sabia que os pesos iniciais eram diferentes um do outro. Você quer saber se as rações engordam eles diferentemente. Certo? Feito isso aí, ó, você faz as hipóteses, né? Assim, não sei se eu botei a hipótese em algum lugar, botei não. A hipótese é, os tratamentos são todos iguais entre si ou diferem? Se aceitar H0, todos os tratamentos são iguais entre si. Se rejeitar, o tratamento difere. Se difere, teste de média. Ou seja, pessoal, o que diferencia o D e C do DBC é a presença do bloco. O que diferencia o D e C do DBC para o DQL é a presença de linha e coluna. Certo? No final, todo mundo termina igual. Agora, eu estou parando aqui para vocês o seguinte, ó, comparando DIC e DBC com DQL. O mesmo experimento, pessoal. O mesmo experimento. Deixa eu fazer aqui. Só ver se eu tenho tempo para isso. 47, tem. Então, ó, mesmo experimento. Deixa eu fazer aqui para vocês um comparativo. Observe. Eu tenho I, que é o número de tratamentos, igual a 5. R igual a 5. Portanto, N igual a 20
e 5. Ok? No resíduo, eu tenho 25 menos 1, 24. 5 menos 1, 4. 24 menos 4, 20. 20 graus de liberdade do resíduo. No DBC, eu tenho 25 menos 1, 24. Tratamento, são 5 menos 1, 4. Bloco, são 5 menos 1, 4. 24 menos 4, 20 menos 4, 16. Observe, ó, 20 já é maior do que 16, que é o D e C. Né? D e C. Esse é o D, B, C, que é menor do que quem? Observe. Agora eu tenho, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui não está saindo. Mas bom, deixa quieto. Eu queria tirar essa tajazinha aqui do... do compartilhamento. Mas imagina aqui, ó, tem o total. Vou tirar, melhor tirar tudo de uma vez. Você tem total 25 menos 1, 24. Tratamento 4 menos 1, 5. Linha, aliás, tratamento 5 menos 1, 4. Linha 5 menos 1, 4. Coluna 5 menos 1, 4. Grau de liberdade total 24. Menos 4, 20. Menos 4, 16. Menos 4, 12. Então que eu perdi aqui, pessoal, a minha canetinha. Não sei porquê. Coisa da informática. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ah, ok. Sim, professor. Eu perdi a canetinha e ela não está me aceitando pegar de novo aqui. E nem faço mais nada do que eu quero. Opa, consegui. Agora a canetinha achei. Pois bem. Então, observe agora que eu tenho menor do que 12. Que é o DQL. DQL. Pois bem. Ou seja, o D e C tem mais grau de liberdade do resíduo do que o DBC, que tem mais do que o DQL, para o mesmo tamanho de pesquisa. Então, professor, é bom eu usar sempre o D e C. Se você puder, sim. Se não puder, DBC. E se não puder, DQL. Certo? Por quê? Se você está fazendo um experimento de campo e resolveu fazer em D e C porque queria ter 20 graus aqui, e o campo for heterogêneo, o CV vai dar alto. E não daria se fosse em bloco. Quer dizer o quê? Quer dizer que 20 graus de liberdade no resíduo é importante. Melhor do que 16. Mas depende do experimento. É melhor perder grau de liberdade do resíduo e reduzir o CV. Em outras palavras, adotar o delineamento conforme o ambiente da sua pesquisa é de vital importância. E a escolha errada do delineamento poderá implicar em problemas severos na qualidade da tua pesquisa. Agora, vocês podem fazer a nova via calculadora, Excel e Sysvar, né? É com vocês. Aonde, professor? Cadê os dados? Né? Vocês podem colocar os dados aqui, ó, certo? Vocês podem, é só você inventar esses dados bem aqui, tá vendo? Certo? Eu vou só vocês inventarem aqui esses dados. Certo? Bota qualquer peso. Bota um peso compatível com o ovino. Um ovino com 1 ano e meio, ele pesa aí vivo, botando 20, pesa uns 40 quilos. Então você começa a inventar os números. Pode botar os números que quiser aqui. Vai lá na apostila, lá tem exemplos, né? Que já tem os números já lá pronto. Então você pode simplesmente fazer essa análise de variância e concluir. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou dar a aula como encerrado. Vou parar aqui o compartilhamento. Caso alguém faça pergunta, eu ainda estou gravando. Mas se não tem pergunta, eu vou parar de gravar.